E se um monge Shaolin ficasse frente a frente com um lutador gigante, quem sairia com a vitória? Aporte suas fichas e venha conhecer as técnicas letais e milenares de uma das artes mais antigas e mortais do mundo. Veja o motivo de ninguém vencer um mestre Kung Fu. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já dá uma voadora no like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Muitos marombas podem pensar que são capazes de derrotar um monge Shaolin e que, por conta do seu tamanho, será moleza enfrentar um desses, mas isso só até acontecer na vida real. Foi assim que o lutador coreano chamado Hongman Choi, de 2,18 metros de altura e 160 quilos, resolveu enfrentar o mestre Kung Fu chinês Yilong, de apenas 1,76 e 80 quilos. A luta entre o Davi e o Golias foi feita nos moldes do MMA, onde ambos poderiam usar suas técnicas para derrotar o oponente. Enquanto o gigante apostava na força, o monge focava na agilidade e em acertos específicos que desestabilizavam seu inimigo do ringue. O chute de Yilong foi tão certeiro que fez com que Hongman sentisse uma dor absurda e tivesse que parar por um tempo, afirmando ter sido atingido nas partes íntimas, quando na verdade ele ganhou foi um chute estratégico na boca do estômago, ou seja, o golpe foi dentro das regras. O impacto foi tão forte e preciso que o grandalhão desistiu na hora. Cagão sem exceção. Os monges Shaolins seguem, entre várias outras tradições, um catálogo que reúne as 72 técnicas mais importantes das artes marciais, dentre socos de 1 polegada ou quebra de objetos usando apenas as mãos. Existe arremessos de agulha, que não parece grande coisa, mas se feito corretamente, pode atravessar um vidro como se fosse uma bala de revólver. Um dos registros mais impressionantes em vídeo dessa técnica, na prática, é desse monge, registrado por uma emissora americana. Wow! Look at that! Os caras filmaram com uma câmera especial e capturaram quadro a quadro a agulha rompendo o vidro super resistente e estourando o balão atrás dele, numa trajetória reta que bateu os 150 km por hora. Um maluco desses devia ser impedido de entrar numa loja de costura, já que para ele qualquer coisa pode se tornar uma arma. Uma dádiva dos ninjas. E esse mestre Shaolin que ganhou fama internacional por ter transformado uma parte muito específica do seu corpo em um verdadeiro pedaço de ferro. Mano, os caras realmente não possuem pontos fracos. Alguns monges dedicam a vida inteira a fortalecer seu bem mais precioso, com treinamentos que fariam qualquer homem travar só de ouvir a explicação. Eles são capazes de levantar pesos, arrastar objetos pesados e até suportar chutes e golpes brutais, usando apenas as bolas. Isso mesmo, as joias mais preciosas de um homem viraram ferramenta de combate. 铁钢功是少林独特的基本功，你攻我要害，我呢有神奇的防身护体。 Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Pode parecer bizarro, mas o estilo bolas de aço existe mesmo e é levado a sério por monges Shaolins. Ele serve para demonstrar um nível absurdo de controle corporal, resistência à dor e concentração de energia interna, também conhecida como Ki. É como se o corpo todo virasse uma armadura, inclusive, bom, aquela parte. No fim das contas, enquanto a gente aqui reclama de bater o dedo midinho no canto da cama, os caras estão treinando os bagos como se fossem halteres. Quando os oponentes são muito diferentes, fica difícil prever o que pode acontecer, como quando colocaram um monge para lutar contra um mestre de taekwondo faixa preta.
que todos pensavam ter mais chances pelos movimentos rápidos e certeiros com os pés, mas não foi isso que aconteceu, hein? Enquanto o faixa preta tentava atacar o tempo todo, o Shaolin defendia com uma agilidade impressionante, não deixando nenhum dos golpes do seu oponente nem sequer encostar no seu corpo, e quando finalmente resolveu atacar, deixou todos impressionados. No final, o lutador de Taekwondo, que estava na ofensiva, não foi capaz de acertar um só golpe no monge, que saiu ileso e com uma tranquilidade que só os Shaolins têm. A luta era apenas uma demonstração. Se fosse pra valer, o faixa preta iria apanhar mais que bandido em filme do Chuck Norris. Alguns alpinistas estavam escalando uma montanha na China quando foram surpreendidos por um monge de um templo Kung Fu. Maluco, enquanto os caras estão usando cordas para subir o paredão íngreme, o Kuririn da vida real passa por todos usando nada além de suas pernas finas e seus pés descalços. Deve ter dado até uma vergonha de estar sofrendo pendurado em uma corda, enquanto o homem passa, não só de boa, como também mais rápido que os aventureiros, chegando no topo não como um desafio, mas sim como o caminho normal que ele faz todos os dias. Quem precisa ser picado por uma aranha radioativa quando se é um monge Shaolin? Todos concordam que, apesar dos monges serem estudiosos das artes marciais, um soldado é treinado para lutar em uma guerra. Então, com certeza, um homem do exército é capaz de ganhar uma disputa, certo? Pelo visto, não. Uma base de soldados foram conhecer um templo Shaolin e foram convidados para um treino, jurando que iriam dar um couro nos carequinhas. Porém, o capitão do pelotão foi humilhado com um único golpe. Saca só a cara do outro soldado lá atrás, que leva um susto ao ver o seu chefe beijar o chão com 2 segundos de luta. Será que foi surpresa ou medo de ser o próximo? E esse mestre lendário chamado Dharma Raideng, que ficou mundialmente famoso por equilibrar o corpo inteiro usando apenas um dedo. Cê tá maluco? O maluco é brabo. Não é qualquer um que consegue desafiar a gravidade e ainda manter a calma como se estivesse esperando um busão. O mestre não só dominava o Kung Fu, como também conseguia canalizar toda a energia do corpo para um único ponto, literalmente a ponta do dedo. O feito ficou conhecido como um dedo de Chan e virou o símbolo máximo de controle, disciplina e resistência. Acredite se quiser, ele ficava nessa posição meditando como se a dor simplesmente não existisse. A técnica faz parte de uma série de lições Shaolin que ensinam a concentrar toda a força e foco num ponto específico do corpo, o que parece coisa de filme, mas esses caras fazem na vida real. Pode parecer impossível para 99% da humanidade, mas quando você domina o Ki, a energia vital, segundo a filosofia oriental, esses monges parecem ativar o modo Deus. Enquanto a gente reclama de ficar 2 minutos na prancha abdominal, os caras estão se apoiando com o dedo como se fosse nada. Esse monge Kung Fu demonstrou que 40 anos de treinamento pode deixar as mãos bastante resistentes. O mestre usa suas técnicas para quebrar uma pilha de tijolos, mas ele vai além e resolve quebrar a pedra que estava servindo de apoio, um feito muito mais difícil.
ele consegue fazer os dois. Com algumas tentativas, o Shaolin não só destrói os blocos, como também uma rocha maciça, usando nada além das próprias mãos. Esse é o resultado da técnica Qigong, usada para direcionar a energia vital do corpo a fim de deixar alguma parte específica com mais força e resistência. Parece que tá funcionando. Esse daí abre um coco na praia para a namorada comer a polpa sem nenhuma dificuldade, hein? E sem precisar de ferramentas. Esse chinês resolveu demonstrar que ainda hoje se cultivam as técnicas mais difíceis, como o famoso soco de 1 polegada, demonstrado em um bloco de concreto com perfeição. O maluco faz o movimento em uma velocidade impressionante, fazendo com que o tijolo se partisse sem que o pires de água se derramasse por completo. E como se não bastasse, tudo isso ainda foi feito com a morena atrás, dando suporte para o jovem mestre. Esse daí escolheu só técnica boa para dominar, né? Lá na China, você nunca sabe se está cruzando com um senhorzinho qualquer ou um antigo mestre Shaolin, até que ele queira que você saiba. O vovô deu uma aula de agilidade ao fazer movimentos rápidos, enquanto estava no ar numa fração de segundos, deixando qualquer um de boca aberta. Vai lá um de nós tentar fazer algo parecido com isso que o Tibum é certo. Já o idoso, mesmo com uma idade avançada, não molha nada além das pontas do sapato. É de dar inveja para qualquer um cara de 20 anos. Como vimos, o monge Shaolin Yilong já enfrentou diversos oponentes em competições, mas o que sempre chamou mais atenção do que seus próprios golpes foi a resistência que ele desenvolveu ao longo dos anos de treinamento. And it looked like the lights went out for a second, but he just waits and says, "Give me your best shot," and he has plenty of them. And still he comes. Qualquer um facilmente teria beijado a lona com uma sequência de socos no rosto como essa, né? Mas o chinês não só resistiu friamente a todos os golpes, como partiu para cima e seguiu na luta como se nada tivesse acontecido. Além de dominar as técnicas de luta e ataque, os monges são conhecidos pela concentração, controle corporal e resistência à dor, o que pode ser usado em combate para cansar e desestabilizar os inimigos sem nem levantar um dedo. Em uma demonstração, esse Shaolin desafiou a gravidade com movimentos precisos de muito equilíbrio utilizando o pescoço. O mestre consegue sustentar o corpo todo sem usar as mãos, sendo capaz de ficar suspenso se apoiando apenas com a nuca. Essa é mais uma prova de que esses verdadeiros atletas tradicionais possuem uma capacidade impressionante de concentrarem forças numa parte específica do corpo conforme a necessidade, mantendo um equilíbrio perfeito por bastante tempo, fazendo com o pescoço o que muitos não fazem nem com as duas mãos. Ao vermos um monge Shaolin, não imaginamos o tanto que eles se dedicam à arte marcial, meditação e várias outras técnicas milenares, e isso vai além, já que para garantir o título de mestre, eles precisam passar pela aprovação de mestres mais antigos. Caso reprove no teste final, os aspirantes a mestre precisam esperar nada menos que 3 anos para tentar novamente, já que a ideia é que eles aprimorem todos os pontos que impediram a sua aprovação. O negócio tem que ser perfeito, hein? One move he struggles with. A BBC acompanhou a saga de Xu Yadian para se tornar um mestre em um templo Shaolin chinês. Depois de 11 anos treinando sua especialidade, o bastão do macaco, um dos vários artefatos que podem ser escolhidos para desenvolvimento,
e que foi o responsável pela aprovação de Shu. Flawless. Esse foi o teste físico, porém, além disso, os monges precisam demonstrar alta concentração e conhecimento das escrituras budistas, que podem ser até mais difíceis do que aprender as técnicas de luta. Mano, imagina decorar centenas de pergaminhos, deve ser mais difícil que fazer uma prova de física quântica em braille. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final, não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal, e aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X. Assista um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!